Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula hoje, né, de uma maneira diferente. Eu vou tentar estar sempre mandando para vocês um pouquinho da teoria, né, que o PET vem abordando. E aí, essa semana, né, que a gente está iniciando o módulo 2, nós finalizamos aquela primeira parte do PET 1, né, onde a gente abordou a força de interação, né, entre as cargas. Primeiro, lá no início ainda, presencialmente, a gente estava estudando a força entre as cargas em repouso, lembra? Atração e repulsão. Depois, a gente já na modalidade online, começamos a calcular o valor, a intensidade dessa força. Até a gente usava aquela fórmula da lei de Coulomb, F igual a K, constante, QQ, carga, sobre a distância ao quadrado. Então, a gente viu que a força era diretamente proporcional ao módulo das cargas, mas era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? E agora, o PET volume 2, ele traz pra gente a continuação, né, do campo elétrico. No finalzinho do PET 1, a gente finalizou, né, calculando o campo elétrico. O que era o campo elétrico? Vocês estão lembrados? Ao redor da carga que a gente estava estudando, né, daquelas cargas das forças de interação lá, existe uma região que a gente determina essa região como campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, ele na verdade é responsável pela existência da força, aquela força que a gente aprendeu a calcular pela lei de Coulomb, tá? Então lá no final do PET 1, se vocês não se lembrem, peguem lá para vocês, né, dar uma lembrada, a gente tem que o campo elétrico ele é calculado pela razão entre a força e a carga, tá? Lembra sempre, gente, que são grandezas vetoriais, né? Então a gente coloca essa setinha em cima para poder simbolizar, né, uma grandeza vetorial. Só que no decorrer, né, dos estudos, para a gente fazer exercício, a gente acaba não colocando. Mas lembrem-se sempre que a gente está tratando de grandezas vetoriais, tá? Então, meninos, para a gente saber se tem uma carga, se tem um campo elétrico nas proximidades de uma carga, né? Aquela carga lá que a gente estava estudando, eu tenho uma carga no espaço e em torno dela existe uma região de campo elétrico. A gente pode comprovar isso porque antigamente, nas televisões que a gente tinha na nossa casa, quem nunca chegou o braço perto da televisão, os pelinhos, né, foram puxados assim. Isso justifica, né, a presença de um campo elétrico ali em torno da televisão. Porque as cargas elétricas criam em torno delas uma região que a gente determina de campo elétrico, tá? E aí, para a gente saber se tem campo elétrico ou não, a gente vai analisar o quê? A força. Por isso que a gente fala que o campo elétrico ele é responsável pela existência da força. Para eu saber se tem campo elétrico aqui, eu vou colocar uma carga aqui que a gente chama de carga de prova. E essa carga, normalmente a gente simboliza pelo Q minúsculo, para não confundir, né, com a carga que está gerando lá o campo elétrico. Essa carguinha aqui, ó, quando ela é colocada em qualquer lugar, tá? Em torno da outra carga, né? Para saber se tem um campo elétrico, ela vai ficar sujeita a uma força, tá? A existência de uma força. Ficando sujeito à existência dessa força, seja de atração ou repulsão, a gente percebe que ali tem um campo elétrico. Então, a partir dessa fórmula aqui, a gente também pode escrever ela desse jeito aqui, ó. Se a gente multiplica cruzado, a gente tem que a força, ó, é o campo vezes a carga, ou carga vezes o campo, tá? Tanto faz aí como a gente escreve, carga vezes o campo, certinho? Então, ó, uma fórmula, a gente tem 3 maneiras de representá-la, de escrevê-la. E a gente tem 3 grandezas que podem ser calculadas a partir dessa fórmula. Tá? E aí, o que a gente analisa daquela carga de prova ali que a gente coloca, né, ao redor da carga elétrica? A gente vai analisar, tá aparecendo toda hora um risco, né, gente? Esse risco eu não sei o que faz, mas tudo bem. Não sei de onde que ele vem, mas tudo bem.
a gente vai analisar a força. Se a força entre elas for de atração ou repulsão, tá? Essa força vai determinar para mim o sentido e a direção do campo elétrico, certo? Uma outra forma da gente calcular o campo elétrico é quando a gente tem uma carga pontiforme, é essa carga geradora do campo elétrico, tá? Se a gente pega aquela fórmula ali que eu coloquei para vocês, né? O campo elétrico é a força sobre a carga, tá certo? Observe que a gente tem duas cargas, né? Eu tenho essa carga aqui que está gerando o campo elétrico e tem a carga de prova para a gente saber se realmente existe aquele campo elétrico ali. Eu não tenho duas cargas? Se eu tenho duas cargas, a gente pode aplicar a lei de Coulomb aqui, né, para força, para a gente poder calcular essa força, o valor, o modo, a intensidade dela. Então, se a gente coloca aquela formulazinha aqui da lei de Coulomb, estão lembrados? Que é, ó, K, Q, esse Q aqui e o Qzinho aqui é o Qzinho minúsculo, tá bom? Dividido pela distância ao quadrado entre elas. A distância entre elas seria isso aqui, ó, tá? A distância entre elas. Se eu aplicar essa fórmula com nessa razão aqui, eu vou ter uma outra maneira de calcular o meu campo elétrico, tá? Que vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, nós temos essas duas formas de calcularmos a intensidade, o modo, o valor do nosso campo elétrico. E isso a gente viu no finalzinho do PET 1, tá bom? Se vocês não se lembram, volta lá, dá uma recordada, olha os exercícios que a gente já fez de aplicação da fórmula, como que a gente faz aí para estar aplicando. A intensidade do campo elétrico, né? Importante a gente falar, é a intensidade da força, que é Newton, e a intensidade da carga, uma dividida pela outra. Então, a gente tem como unidade aqui no SI o Newton Coulomb. Lembra o que é unidade? Sempre que a gente calcula, a gente tem o valor, por exemplo, sei lá, eu tenho um campo elétrico de 5 vezes 10 elevado a 4. Depois dele, eu coloco as letrinhas, que simbolizam para mim a unidade daquela medida ali que a gente está calculando, daquela grandeza. Tá bom? Tá. E aí, o PET número volume 2 vem inicialmente com essas orientações para a gente aprender. Linhas do campo elétrico. O que vem a ser essas linhas do campo? O campo elétrico, gente, é uma grandeza vetorial, né? Então, como a gente viu, ele é uma grandeza vetorial e a gente precisa simbolizar essa grandeza, simbolizar esses vetores. Então, como que a gente simboliza? Através das linhas de campo, tá? Essas linhas de campo, ó, a representação visual do campo elétrico pode ser elaborada utilizando-se as linhas do campo ao redor da carga. Qual carga? A carga que está gerando esse campo. Em cada ponto, né, o campo elétrico em cada ponto tem direção tangente às linhas. O que é direção tangente? É aqui, se eu pego o campo elétrico aqui, ó, é reto, né? Eu tenho um campo elétrico 1. Se eu pegar ele aqui, eu vou ter um campo elétrico 2, tá? Isso é que é reta tangente, uma linha tangente, uma reta tangente às linhas. A figura mostra as linhas do campo de duas cargas pontiformes de sinais opostos e como elas se comportam quando estão próximas uma da outra. As linhas divergem, quer dizer, se afastam, tá? Divergir é se afastar das cargas positivas e convergem. Convergem é que chega, tá? Então, converge é que chega. Elas se afastam. Peraí, que esse risco aqui, né? Ó, chegam. Quando tá convergindo, elas estão chegando, tá vendo? Negativa, ó, carga negativa. Cargas não, linhas são convergentes. Ó, as linhas chegam, finalizam, né? E aqui as linhas de campo saem.
tá? Então, lembra sempre disso, as linhas saem da carga positiva e chegam na negativa. Quando a gente tem uma próxima à outra, ó, essa aqui positiva tá saindo, tá vendo? E chegando na negativa. As linhas, elas, vamos dizer assim, elas se emendam, né? Se a gente tem duas cargas de mesmo sinal, ó, as linhas nunca se encontram, tá vendo? Chega aqui, elas partem cada uma pro seu lado, tá bom? Porque todas as duas têm campo de afastamento, tá? Então, ó, quando a carga é positiva, a gente fala que o campo, a linguagem, né, que vocês podem encontrar por aí, é de afastamento, tá? E cargas negativas, a gente tem um campo elétrico de aproximação, tá bom? Peraí, aproximação. Ok? Acompanhe aí no pet de vocês, né? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, que eu peguei exatamente o que está falando nele, para poder estar só esclarecendo para vocês alguns pontos que eu acho que fica falho, né? Que fica assim vago para vocês pegarem e começarem a desenvolver os exercícios que eles propõem. Então, nessa primeira semana, na página 72 aí, a gente só vai ver essa parte das linhas de campo elétrico, tá? Potencial elétrico nós vamos ver na semana que vem, tá certo? E aí, o que mais? Ó, eu coloquei exemplo maior, né, para vocês visualizarem melhor como são as linhas desse campo elétrico. Uma carga negativa, tá vendo? E uma carga positiva. Lembra sempre, carga positiva, o campo é de afastamento. Negativa, aproximação. As linhas sempre chegam na carga negativa e elas sempre vão sair de uma carga positiva, tá? Os campos elétricos criados por diferentes distribuições de cargas têm características distintas. Então, o que é o campo elétrico uniforme, né, que ele está abordando aí para vocês no PET? Se eu tenho um campo elétrico criado por duas placas condutoras paralelas, tá vendo? Ó, uma aqui e uma aqui, uma paralela à outra. E elas têm a mesma intensidade, né? As cargas têm a mesma intensidade, mas o sinal é diferente. Então, ó, positivo e negativo. As linhas de campo que formam aqui dentro dessa placa, tá vendo? Nessa região aqui, elas são paralelas. E aí a gente fala que o campo elétrico é uniforme, tá? Essa nomenclatura vocês podem achar aí, ó, CEL. CU, né? CEL, depende da pronúncia. E aí é isso que ele tá falando pra gente, tá? A respeito do campo elétrico uniforme. Duas placas, né? Ele não ilustrou, eu coloquei a ilustração para vocês. Então, é uma forma comum também de se obter um campo elétrico é entre duas placas condutoras planas iguais, disponibilizadas de uma forma paralela uma às outras, tá? É importante que elas tenham a mesma carga, né, o mesmo valor e apenas os sinais opostos. Uma outra coisa que o PET está abordando aí também, ainda na sequência desse parágrafo, né, no interior, aqui ó, começa aqui, ó, no interior de um dispositivo conhecido como gaiola de Faraday, o campo elétrico é nulo. Isto ocorre porque o dispositivo é uma superfície condutora fechada. Esse fato do campo se anular no interior de superfícies condutoras fechadas é conhecido como blindagem eletrostática. Isso é importante também, inclusive tem até um exercício lá na parte dos exercícios que fala a respeito disso, tá? Sendo utilizado na proteção de componentes importantes de equipamentos eletrônicos. Então, o que é essa blindagem? É um fenômeno que faz com que o campo elétrico dentro de um determinado condutor, né, no interior de um condutor, seja nulo, tá? Então, ali tem uma certa proteção. Por quê? Isso está relacionado com a forma que as cargas elétricas são sendo distribuídas na superfície desse condutor eletrostático, tá? E aí, houve um experimento denominado gaiola de Faraday que descobriu, né, esse nome, a blindagem eletrostática. E aí ela é utilizada em vários contextos para fins de proteger circuitos eletrônicos, tá?
imagina uma gaiola mesmo, né? Dentro dela o campo é nulo e ali dentro tem uma proteção que blinda qualquer coisa que está no interior. Isso é provado, gente, quando está armando chuva, que a gente está dentro do carro e aí a gente fala que ali dentro a gente está protegido, tá? Eu até coloquei como exemplo para vocês aqui, ó, se um carro ou um avião for atingido por um raio, as pessoas do seu interior não sofrem dano, porque a estrutura metálica, né, promove a blindagem eletrostática lá do seu interior, tá certo? Então, gente, para essa primeira semana, como nós tivemos o feriado, né, na segunda-feira, o PET está trazendo para vocês só essa parte das linhas do campo elétrico, o campo elétrico uniforme e a blindagem eletrostática. Eu sugiro, né, eu vou pedir para vocês voltarem no finalzinho do PET 1 para vocês treinarem mais um pouquinho essa parte, né, do cálculo do campo elétrico, de como calcula o valor, a intensidade, o módulo. E eu vou mandar para vocês também no grupo uma música que fala exatamente sobre a força, né? Essa interação aí, a responsabilidade do campo elétrico, né? Pela existência dessa força. E essa música ajuda a gente a memorizar essas fórmulas, tá bom? No decorrer de resolver, né? À medida que a gente vai resolvendo exercícios, a gente também vai memorizando. Mas eu aprendi, né, na minha época de estudo, a gente ouvia essas músicas, é de um professor muito conhecido, chama Pachecão, não sei se vocês já ouviram falar. E aí é legal, você ouvir, você vai memorizar, e você vai memorizar, acaba o conceito, você grava, né, sem perceber, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, que eu estou à disposição para poder atendê-los.